Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem pesado, tá? Foi sobre o caso do homem que confessou para o ChatGPT que ele estava, planejando a morte do seu filho. A OpenAI avisou as autoridades no Brasil e esse homem foi preso preventivamente. Tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, então não vamos enrolar muito aqui nesse início, né? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, falou sobre tecnologia e política da classe trabalhadora. Vamos lá. Então assim, pessoal, vocês devem ter ouvido falar desse caso, mas eu vou fazer um resumo rapidinho aqui dos pontos principais, tá? Esse homem ele era um agricultor de 36 anos de idade, a polícia e as reportagens não revelaram o nome dele, tá? Na cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. E ele foi preso preventivamente, baseado nas mensagens que ele trocou com o ChatGPT, indicando o planejamento do assassinato do seu filho de 8 anos de idade. Como isso aconteceu, tá? Um sistema interno da OpenAI detectou essas mensagens e daí elas foram compartilhadas primeiro com o FBI lá nos Estados Unidos. Depois elas chegaram no Brasil para o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? O FBI mandou para eles e daí depois elas foram passadas para a Polícia Civil do Espírito Santo, que realizou a prisão desse homem. A denúncia ela chegou na Polícia Civil no dia 16 de junho e a prisão preventiva foi realizada no dia 19 de junho. E segundo a polícia, que teve acesso às mensagens inteiras, nós não vimos as mensagens inteiras ainda, o crime aparentemente ocorreria no dia 20 de junho, né? Um dia depois dele ter sido preso preventivamente. O homem, quando confrontado, confessou que ele tinha tido aquelas conversas com o chatbot mesmo, mas não tinha realizado, né, os atos. E entre as conversas tem coisa dizendo que ele tinha tentado contratar um pistoleiro por 50 mil reais, mas o pistoleiro teria negado a matar uma criança. Também que ele estava fazendo pesquisa sobre venenos, armas e indicando a vontade de realizar ataques contra policiais e outras instituições públicas. E algumas reportagens sugeriram que o desejo dele de matar a criança seria para invalidar um potencial pagamento de pensão na ausência dele também. Provavelmente em decorrência do fato aqui, eu estou editorializando, que ele sabia que ele ia acabar se suicidando, se matando, cometendo esses crimes, tá? E a gente tem alguns trechos dessas mensagens que foram revelados. Aparentemente a gente só tem a parte dele na conversa, a gente não tem, por exemplo, a resposta do chatbot, mas eu vou mostrar pra vocês algumas delas aqui. Da reportagem do João, tá? Ofereci 50 mil pra ele matar meu filho, mas ele não quis por se tratar de uma criança. Queria saber de onde vem essa vontade de matar as pessoas. Eu gosto da sensação de ver outra pessoa sofrer. Eu achei que podia ser o ChatGPT falando com ele, mas isso tudo veio dele, tá? Essa semana pensei em pegar a arma e matar uns 2 policiais perto do batalhão. Estou pensando em comprar uma arma de fogo e atirar contra a polícia para eles reagirem. Ele também pesquisou, né, com o ChatGPT, efeitos da ricina no corpo humano. Eu lembro do nome desse componente porque eles citam isso no Breaking Bad, na série, né, inclusive para ser usado como veneno, e também como faz para comprar cianeto de potássio. E daí, por incrível que pareça, tá, pessoal, eu sei que a gente, obviamente, sabe, tá, essa pessoa tem sérios problemas de convivência social, talvez, né, psicopatia, eu não posso diagnosticar e tal, mas essa pessoa parece óbvio que ela deveria estar presa, ela não poderia estar em liberdade. Mas tem uma dúvida, tá? Se isso é crime ou qual crime seria enquadrado isso. Por quê, tá? Porque segundo as reportagens, a prisão é preventiva porque fica a dúvida no que vai se enquadrar ou se até ter esse tipo de conversa poderia ser o crime. Eu vou recomendar esse vídeo do canal do Migalhas, volta e meia quando tem alguns assuntos legais, eu também trago artigos deles e eu achei esse vídeo aqui no canal do YouTube deles, tem 4 minutos e a explicação é bem boa, mas o resumo que eu vou dar é que assim, ó, embora a gente possa enquadrar aquela conversa que foi tida como ameaça ou vá ter outros crimes em volta, porque agora a polícia disse que pegou o celular dele e acha que vai encontrar outros crimes ali, tá? A dúvida que fica é se ele teria passado da parte da ideação e planejamento do crime e até chegar nos atos preparatórios ou até o assassinato, porque se virou ato preparatório isso que ele estava fazendo, aí pode enquadrar como um crime, mas a princípio pensar e ter essa conversa pela lei não seria crime, tá? E daí não me entendam mal, eu só tô dizendo que é uma discussão meramente legal aqui. Vem o vídeo que ele vai explicar melhor isso, tá? E outra coisa que é interessante seriam outros casos em que esse tipo de coisa aconteceu, tá? Porque, assim, nessa reportagem do Diário do Centro do Mundo, falando sobre o mesmo caso, eles falam que, por exemplo, o Breno Andrade, que é o delegado, afirmou que essa é a primeira investigação do tipo no Espírito Santo, iniciada por comunicação de uma plataforma de inteligência artificial às autoridades e que, segundo o laboratório do Ministério da Justiça, trata-se do terceiro caso somente semelhante registrado no Brasil. Então a gente pode meio que inferir que esse tipo de coisa está acontecendo em algum nível e que não é um nível nulo, tá? E a gente sabe que teve pelo menos essas 3 outras situações que a OpenAI chegou a relatar para o Brasil, mas que não chegou a virar notícia, a gente não ficou sabendo. Talvez não tenha virado investigação.
Aí eu fico imaginando a que nível esse tipo de coisa representa, assim, do número de conversas que o ChatGPT tem no mundo, das ocorrências que a gente tem disso no mundo. E se vocês estão curiosos de outros casos famosos parecidos com esse que aconteceram, na Wikipedia a gente tem, por exemplo, 3 grandes exemplos, que um deles é o tiroteio de Tumbler Ridge, que foi um cara no Canadá que teve a sua conta banida por mandar mensagens tentando fazer esse tipo de preparo e planejamento vários meses antes de realmente cometer esse crime, então a OpenAI ficou sabendo, mas não houve uma denúncia. Teve o assassinato de Suzanne Adams, em que o filho dela teria sido levado a assassinar ela por causa de conversas que ele estava tendo com o ChatGPT, e o caso Rain contra a OpenAI, que é um caso em que esse casal está acusando o chatbot de ter ajudado o filho deles a cometer suicídio. E mortes ligadas a chatbots, que daí não é só a OpenAI, é todos, a gente tem esse artigo gigante cheio dessas coisas, tá? E agora vamos comentar um pouco algumas maneiras, coisas que a gente pode decorrer sobre isso, tá? Os chatbots de AI, a gente já falou em vários momentos aqui no canal, eles acabam sendo meio que uma espécie de sintoma, tá? Não o causador principal, mas um grande sintoma de uma crise de saúde mental que a gente tem com as pessoas. Então, esse caso desse agricultor aí que a gente não sabe o nome, claramente existe um problema subjacente aí, uma coisa, né, antes dele falar com o chatbot. Porém, e por isso que eu gostaria de ver as respostas que ele estava recebendo, a gente vê que o chatbot ele ajudou ele a trabalhar isso aí como se fosse uma espécie de terapia, mas meio que uma terapia reversa, né? Porque, de novo, eu não sei o que o chatbot estava dizendo, talvez em todo momento ele estivesse dizendo, você tem que parar de fazer isso, chama as autoridades, não sei o que, faz terapia, talvez ele estivesse falando isso. Mas, aparentemente, ele servia como essa espécie de pessoa que podia ouvir ele e que ele podia ter esse tipo de conversa socialmente reprovável, totalmente, né, fora da casinha, me desculpem o termo aqui. Eu tô tentando tratar com mais seriedade do que geralmente eu trato os assuntos. E ele não tem aquela espécie de julgamento, ele não tomava essas ações antes, tá? Então, assim, várias pessoas estão caindo nessa espécie de limbo aí, em que elas conseguem conversar com o ChatGPT assuntos que na vida real delas elas não conseguiriam, e nem sempre isso é a coisa mais saudável, não tanto porque elas talvez estejam dando vazão para esses pensamentos, mas porque elas estão dando vazão para esses pensamentos num ambiente onde não é um humano que está conversando contigo, não é uma pessoa necessariamente preparada, tu não está fazendo isso de uma maneira social, tu está fazendo isso de uma maneira reclusa, né? Então, muitas pessoas têm descrito esses problemas dos seus amigos e familiares que acabam entrando em crises de psicose, em crises de depressão profunda, coisas bem específicas desse novo modo de interagir com a tecnologia que são os chatbots, sabe? Então, isso aqui é uma questão, assim, que vai ser uma das grandes questões da saúde e da saúde mental nos próximos anos. E agora um aspecto também que é muito preocupante, que é o que isso significa para nossa privacidade, tá? Porque, de novo, pessoal, parece muito óbvio que esse tipo de pessoa deveria ser preso, que esse tipo de caso aqui extremamente complicado, tá? Mas fica a pergunta, todas as nossas conversas são passíveis de monitoramento pela OpenAI e a gente pode também extrapolar isso para os outros provedores de chatbot, tá? E eu vou dizer para você, sim, tá? Pelos termos de serviço, nesse tipo de caso, eles dizem que eles podem compartilhar essas conversas, que eles podem acessar essas conversas para meios de treinamento e outras coisas nos termos, também diz que eles podem acessar esse tipo de coisa. E também tem um caso do New York Times que ele está processando a OpenAI, querendo acesso às mensagens da OpenAI por causa do caso que eles dizem que a OpenAI teria, né, estaria plagiando e substituindo o conteúdo deles. E assim, sinceramente, nós já falamos no canal sobre isso. Eu acho que o New York Times está certo, mas por causa desse caso está se abrindo um precedente legal muito sério, que é de o ChatGPT dar acesso para um terceiro das conversas que estão lá. E o que eu ia complementar aqui, pessoal, é que assim, né, nós falamos direto sobre a bolha da IA, sobre os problemas financeiros que eu acredito que a OpenAI tem, o fato de que eles não vão conseguir reaver o lucro necessário para, por exemplo, pagar os investimentos que estão acontecendo. Eu fico muito assustado de uma empresa que está precisando tanto de dinheiro assim, que precisa achar um modelo de negócios, né, que dê muito dinheiro, ter acesso a todas essas conversas privadas que as pessoas não diriam para ninguém, né, não diriam para nenhum humano, mas elas estão dizendo para esse chatbot, tá? Então, isso aqui é meio que um resumão de tudo isso, as problemáticas. Nós vamos continuar olhando esse caso. Eu fico muito curioso de saber quais outros casos aconteceram no Brasil e de ver como é que vai ser os novos desenvolvimentos disso. E é pra gente prestar atenção com o que a gente tá falando com esses chatbots, porque
isso aqui é um caso extremo, um caso extremamente perigoso, mas a gente nunca sabe o que vai ser considerado crime, por exemplo, no Brasil. A gente não sabe o que pode ser considerado crime se, por exemplo, Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, ou o que o próprio Donald Trump vai estar considerando crime e que daí a OpenAI vai estar reportando para eles, tá? Então, muito cuidado ao usar essas ferramentas, mas, né, sempre estudem como elas funcionam, entendam como elas funcionam para saber qual é o risco que vocês têm usando elas, tá? E qual é o benefício que vocês podem ter, já que as pessoas falam, né, inevitável, nós temos que usar essas ferramentas, entendam como elas funcionam, estudem. Beleza, pessoal? E uma observação que eu acho que é boa a gente ter é que, assim, a gente vai pensar em regulamentação da IA, em como a gente pode impedir esse tipo de coisa acontecer, como a gente pode aumentar a segurança dessas ferramentas, e eu boto fé, tá? Mas a gente não pode pensar apenas em achar esses casos que estão acontecendo, como, por exemplo, as pessoas que estão usando o ChatGPT para planejar um assassinato e focar em prender essas pessoas, né, retirar essas pessoas da sociedade, porque existe um motivo por trás, que é o fato de as pessoas estarem procurando esse tipo de coisa, os chatbots, eles muitas vezes alimentarem esse tipo de fantasia, esse tipo de pensamento perverso, e as empresas lucrarem com esse tipo de interação, elas saberem que as pessoas usam para ter essas conversas que substituem uma terapia, que substituem a interação social. Então é muito importante a gente pensar nisso. Eu não estou falando que não deve haver regulamentação, que não deve haver segurança, é bem o contrário. Porém, a segurança, o uso saudável dessas ferramentas é uma coisa que tem que ser construído socialmente e junto com as ferramentas. Não apenas ser procurado quem é que está tendo esse tipo de problema e ser retirado essas pessoas, elas serem presas, tá? Porque o modelo de negócio das empresas, a maneira como essas ferramentas elas têm sido empurradas para ser usadas para a gente, como elas estão sendo apresentadas para a gente, o momento social, as condições materiais das pessoas, a falta de acesso à saúde, as dificuldades econômicas, tudo isso é uma sopa de motivos que causam situações como essa, tá? Então a gente não pode tentar tirar apenas a solução mais fácil, porque, que nem eu disse, dependendo da maneira como isso for regulamentado e implementado, a gente pode estar sendo muito danoso, a nossa privacidade pode ser uma coisa muito perigosa. Por hoje era isso, né? Um assunto mais sério, mas vamos continuar acompanhando esse tipo de caso. Qualquer coisa, deixa um comentário. Se curtiram esse tipo de conteúdo, deixem um like. E se tem sugestões para outros conteúdos pra gente fazer semana que vem que sejam um pouquinho menos dark, também deixem nos comentários, beleza? Nós nos vemos na próxima. Tchau!